que você começou? Era uma vontade desde criança? Tinha alguma inspiração na família em relação à cozinha? O sushi não foi muito um sonho desde criança, né? Meus pais são comerciantes desde cedo, né? E com o tempo, quando eu tinha uns 15 anos, nós fomos embora para o Japão. E ficamos lá quase 4 anos. E voltando, meus padrinhos moravam já aqui em Dracena, eu era de Campinas, né? E aí eles pegou e falou assim, olha, a gente toca a feira durante já quase 10 anos, né? Não, mais de 10 anos. Só que a gente já tá de idade, né? Então a gente queria passar pra frente e dar continuidade. E aí os meus pais falaram, não. Então a gente volta do Japão e vai tocar a feira. Cara, que rolê, Campinas, Japão, Dracena. Porque quando vocês eram comerciante em Campinas, não era no ramo gastronômico. Não, a gente era dono de supermercado. Entendi. Só que assim, aos finais de semana, meu pai sempre fez frango assado, costela, parte de rotisserie. Sempre teve um pezinho na cozinha. Sempre teve um pezinho na cozinha. Tá. E aí, voltamos do Japão pra cá, nunca moramos aqui. Meus pais nasceram aqui, mas foram embora cedo pra lá. Se conheceram lá. Ah, eles moravam em Dracena e se conheceram em Campinas? Se conheceram em Campinas e casaram lá, Cara, que acredita? rolê. Tá Muita igual coincidência. o Araújo, né? Que foi... A esposa dele é de Presidente Prudente. E ele foi pro Japão. No Japão ele conheceu ela. E ela de Presidente Tava Prudente. aqui do lado, aqui do outro lado do mundo pra conhecer. Não, isso acontece. Eu já encontrei amigas, assim, que trabalhou comigo lá, que eu nunca imaginei que eu fosse encontrar aqui. Mas o mundo é pequeno mesmo. Mas Dracenense é igual formiga, viu? A gente encontra em qualquer lugar. E aí, começamos a trabalhar na feira, né? Eu não tinha terminado os estudos, fui fazer supletivo, tudo mais. Ah, porque quando você foi pro Japão foi bem novinha. Fui novinha. Fui com 15 anos, na Entendi. verdade. Então, não tinha terminado o colégio, nada. E fui Mas pra chegou trabalhar. lá, você trabalhou. Fui trabalhar. Entendi. Eu tinha a opção de estudar, só que aí, como eu não queria ir pro Japão, é diferente de muita gente que quer ir, né? Sim. Na época eu não queria ir. Ah, e você tava naquela fase de adolescente, É, assim, né? Tipo, Amizade, tudo mais. é. Então eu não queria ir. Então, tipo assim, vou trabalhar, que eu quero juntar meu dinheiro e ir embora o quanto antes. E foi que a gente foi gostando, né? Quando eu cheguei na cidade que a gente morou, não tinha muito brasileiro. Então, assim, não tinha muito emprego pra mim, na minha idade, né? Entendi. E meus tios já moravam lá há muitos anos. E aí eu fui pra outro estado, morar com eles. Nunca tinha desgrudado dos pais. Que aprendizado. Então, aí eu fui com 15 anos, né, pra uma outra cidade, onde tinha muito mais brasileiro, né, que é Nagoya. Sim. E eu fui trabalhar na Sony. Cara, que legal. Muito legal. Porque aí, a Sony, o que que é? É um barracão, onde só tem estrangeiro e outro barracão onde só tem japonês. Eles separam, né? Eles separam. Então, tipo assim, eu meio que me senti em casa, porque você tá junto com o brasileiro, né, e tudo mais. É mais fácil a adaptação. É mais né? Você tá com gente do país. Não, todo, né? E aí, alguém, né, que fala a mesma língua pra poder te orientar alguma coisa, tirar alguma dúvida, acho que faz muita diferença. Sim. E você teve problema com a adaptação, assim, com a gastronomia, alguma coisa assim, ou não? Ah, a gente tem porque não sabe falar, né? Sim. Sim, minha mãe é descendente e tudo, meu pai é italiano, mas totalmente... Acho que ele se ficou perdido lá. Olha o seu pai lá, né? Pois Mas me vê o sushi! Mas meu pai foi chefe de linha, vocês têm ideia? Sem saber falar? Caramba, que legal. Pois é. Tava empenhado mesmo. Tá. E então, assim, eu trabalhei 4 meses, não aguentei ficar longe, né, dos meus pais. Aí eu voltei. Quando eu voltei pra cidade deles, né, que é Shizuoka, aí foi conhecendo mais as pessoas, e aí eu entrei numa outra fábrica que fazia chicote de caminhão. De caminhão, de carro, né, a parte elétrica, tudo. E aí lá eu trabalhei até ir embora. E na época entrou a crise. Não sei se vocês lembram que entrou a crise no Japão. Sim. Que ano, mais ou menos? Foi em 2016. Não lembro agora. Foi recente agora? Não, não foi recente não. Já faz um tempinho já. Entendi. E aí, teve a crise. Então, muito brasileiro tava Voltando pra cá. Né? E o governo japonês estava dando ajuda pro pessoal voltar. Então, tipo assim, tinha muita gente que tinha uma vida lá que não queria vir embora. Então, vivia igual a gente vive aqui mesmo, né? Mas a gente não. A gente já tinha uma ideia de tanto tempo que a gente ia ficar.
e voltar. O plano era trabalhar, juntar uns trocos e voltar. Isso. E aí meio que coincidiu, que meus padrinhos já estavam com uma idade avançada e tudo mais, queria já passar em diante. É porque a feira é puxada, hein? Muito puxado. E aí, voltamos pra cá e meu pai e minha mãe meteu a cara e foi mesmo. Assumiu o negócio dele. Assumiu. Que é o que é hoje. Que é o que é hoje, Sim. né? E fui indo. E eu ajudava bastante eles, assim, né? Eu gostava, mas assim, não tinha outra opção pra trabalhar, né? Até eu achar um outro emprego. Sim. E foi indo, fui ajudando eles, ajudava em casa, porque é muita coisa. Eu imagino. É bem puxado, tem que acordar muito cedo, né? Porque as Tem todos pessoas os chegam na preparos. feira às 5 horas, acho que vocês chegaram 4h30, né? É, Não, e a galera acha Tem que toda- só trabalha de quarta, né? E domingo, né? exatamente. Vamos lembrar que cada E na dia é uma época que a cidade. gente começou, a gente trabalhava Dracena, Tupi, Junquerópolis, chegamos a trabalhar em Ouro Verde, Caramba. Irapuru. Então, Os tipo 7 assim, dias era da semana. muito puxado. Muito puxado mesmo. Aí hoje meus pais trabalham só de quarta e quinta, Sim. né? E aí, antigamente eram as barracas, né? A barraca. É. Faz pouco tempo que a gente tá com o trailer, Com né? trailer. Que ajuda, né? Muito, É muito mais prático, né? muito mais prático. Chuva, né? Ventania, ajuda bastante. Aí estacionou já tá, tipo, uns 80% pronto É. ali, né? E também vocês pegavam cada perrengue por causa da chuva, né? E em Dracena, vocês, né? A gente fica bem Baixada. na ali. baixada. É lugar onde corre água mesmo. É, É. terrível. Choveu. Acabou com tudo. E o cardápio sempre foi sushi? Não. O cardápio antigamente sempre foi yakisoba e espetos. Entendi. Aí quando a gente entrou, fomos colocando mais coisa, né? Colocou mais tipos de espeto, entramos com um lanche grego. Que tinha... Foi a moda também do lanche. Foi, né? na época, né? O frango frito, que é Famoso. bem famoso. Bem famoso. E aí meu pai foi tocando. E eu sempre ajudando ele, né? E aí E o sushi você entrou ajudava bem tudo, na depois. cozinha, tudo. Tudo.